E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Opa, deixa eu ajeitar o microfone aqui, centralizar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renol, professor aqui do Parabólica. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a Guerra Russo-Japonesa, que é um eixo entre vários momentos da história aí do século XIX caindo para o século XX, certo? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Tem filosofia, sociologia, geral, Brasil. Só estou mexendo no mouse aqui. Tem conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares, certo? E também não deixe de me seguir lá no Passeio Direto, o primeiro link da descrição, a maior rede de estudos do Brasil, contando com mais de 18 milhões de estudantes que não só vão lá para estudar, mas também para contribuir. É como se fosse um processo de uma corda, onde cada um vai contribuindo um pouquinho, vai colando algumas coisas nessa corda. É muito bacana, porque você pode chegar lá, você pode estudar, você pode contribuir também. E lá no meu perfil no Passeio Direto tem conteúdo exclusivo, principalmente de mapas mentais que eu tenho feito lá, de aulas que a gente faz aqui, certo? Então você está vendo esse vídeo, provavelmente está saindo lá um mapa mental exclusivo do Passeio Direto. Tudo bem? Vamos lá então falar da Guerra Russo-Japonesa, 1904 e 1905. Já o nome já é claro, é uma guerra entre Rússia e Japão, lá em 1904 e 1905, mas que ela é considerada um elo de ligação. Eu sempre falo isso para vocês aqui. História, gente, precisa conectar as coisas, precisa conectar os pontos. Quase a gente não vê em história acontecimentos isolados. Ah, mas na Primeira Guerra Mundial, Francisco Ferdinando causou a Primeira Guerra Mundial porque é o assassinato dele. Peraí, tem algo por trás disso, tem uma questão territorial, tem uma questão imperialista em cima. Tá? Nunca vão achar que história é fato isolado. História é ciência, guardem bem isso. A gente precisa ter um método para entender ela. E o que é a Guerra Russo-Japonesa? É um conflito, então, entre Japão e Rússia, que acontece em 1904 e 1905, que está diretamente ligada, que ela vai conectar os pontos. É uma guerra, na verdade, entre duas nações que estão em processo de expansão imperialista desde o século XIX. A Rússia do czar, né, que é o nome que a gente dá a um imperador russo, que é o Nicolau II, já era o Nicolau II, e o Japão, que a gente está dentro desse conceito que a gente falou nas duas últimas aulas da era Meiji, né? Do que você tinha o imperador Mitsuhito, né? Então, dois países em franca ascensão, em franco crescimento territorial, que estão buscando o seu espaço nesse mundo capitalista, ou alguns nem tanto como a Rússia, mas que estão querendo crescer economicamente. E aí essa guerra vai se desenvolver principalmente nas regiões da Manchúria, da Península da Manchúria, na China, e também na Península da Coreia, o que a gente já viu aula aqui recentemente, inclusive, né, que o Japão tinha conquistado, na verdade tinha feito uma guerra contra a China lá pela Coreia, na Guerra Sino-Japonesa. Então, as consequências dessa guerra, a gente vai ver isso mais para frente hoje ainda, mas elas estão ligadas diretamente aos eventos da Primeira Guerra Mundial, até na Segunda Guerra Mundial, e da Revolução Russa principalmente, certo? Mas vamos começar agora com os antecedentes. O porquê que Japão e Rússia vão entrar nessa guerra sangrenta ali, naqueles 2 anos. Primeira coisa, os antecedentes. O Japão havia chegado até a Manchúria em 1895, através da famosa Guerra Sino-Japonesa, China e Japão. Na verdade, essa guerra ela tinha como principal foco o Japão queria tirar o domínio chinês, ou a influência chinesa da dinastia Qing chinesa da Coreia, e ele conseguiu, mas mais do que isso, o Japão avançou territorialmente, conseguiu derrotar os chineses na Manchúria, em território chinês, chegou a ocupar inclusive Taiwan, né? Então o Japão estava em franca ascensão. O que acontece, gente, é que essa ascensão japonesa territorial contrastava com os interesses imperialistas russos, porque a Rússia tinha planos ambiciosos para a sua expansão territorial, principalmente a leste. Quando terminou lá a Guerra Sino-Japonesa, o Japão, através do Tratado Shimonoseki, ele tinha aderido grande parte das regiões, que eu já falei para vocês na aula passada, o card está aqui. Aqui ou aqui, sei lá.
a gente vai ter o Taiwan, né? A ilha de Taiwan, a gente vai ter uma boa parte da China e uma península, né, ali na região chamada Península de Liaodong, uma região portuária importante, né, Port Arthur, que o Japão tinha conquistado, estava dominando aquela região, e os russos eles queriam expandir territorialmente. Né, eles queriam chegar até ali. Aquela região era uma região muito próxima do que a gente conhece da Sibéria, do que a gente conhece do leste russo, certo? Pela expansão territorial russa. E os russos queriam, logicamente, ter mais acesso ao mar ali pela região, ter mais acesso a outros países, melhores relações, inclusive territoriais, com regiões ali, países ali, com a própria Coreia, com a China. Então, a Rússia ela vai entrar num acordo, vai assinar um tratado com outras potências europeias, que é um tratado que a gente chama aí de tripartite, que vai ser o quê? Ela vai se aliar à Alemanha, anotem isso, e à França. Prestem bem atenção, para poder fazer com que o Japão, pressionasse o Japão a retirar as suas tropas, retirar a sua influência, a sua dominação lá de Port Arthur e da península de Liaodong. E quais os interesses dessas outras nações? A França tinha boas relações com o Japão, certo? Só que a França não queria ficar isolada, neutra. Agora, a Alemanha, é muito importante que vocês saibam, a Alemanha queria crescer. Vamos lembrar que a unificação alemã era recente, o Império Alemão era recente. Então a Alemanha ela via na possibilidade de ajudar a Rússia, né, a fazer uma pressão contra o Japão, porque lá na frente, se a Alemanha precisar de um apoio de outros países, ela vai ter. Então eu vou te ajudar agora, Rússia, lá na frente você pode me ajudar. A gente sabe que na Primeira Guerra Mundial estiveram em lados opostos, mas muitas coisas acontecem depois disso também, certo? Até mesmo porque o Japão ele tinha relações também boas com outros países, os Estados Unidos, a Inglaterra, a própria França, só que ainda eram relações econômicas, mas você não tinha tratados militares, certo? E o que vai acontecer é que essa pressão em cima do Japão vai ser tão forte que o Japão vai ter que evacuar a região. O Japão vai se retirar. Ele aceita se retirar da região portuária ali da China. Então, tudo certo, principalmente para a Rússia. Até mesmo porque a Rússia, alguns anos depois, ela ia iniciar a construção do que ela queria mesmo. Ela estava iniciando a construção da famosa ferrovia Transiberiana, uma ferrovia gigantesca, um projeto que existe, né? uma obra que existe hoje, mas que estava iniciando ali, que vai ligar o Ocidente ao Oriente, através de uma grande ferrovia. Então, viajar pela Rússia, pela Transiberiana, dizem que é um grande... não só, você não pega só a Rússia, você pega várias outras partes da Federação Russa, que é uma grande experiência, uma grande aventura. Então, reparem na ideia que a Rússia está tendo, o projeto grande que a Rússia está tendo. Então, ela se alia ali, a Alemanha e a França para pressionar o Japão. O Japão, como tinha boas relações com Inglaterra, Estados Unidos também, mas não tinha relações ainda formais, como a Rússia fez com a Alemanha e França, o Japão se retira. Mas se retira humilhado. Isso que é importante que vocês saibam. E por conta disso, ele vai fazer todo o seu trabalho também de reorganização e de alianças para poder voltar para a região, para poder reconquistar a região que ele perdeu através dessa pressão que foi feita, que foi uma pressão diplomática, tá? Mas que ele se viu acuado, ele teve que sair. E aí ele vai fazer em 1902, alguns anos aí para frente, uma aliança com a Inglaterra, que vai ser essa aliança chamada de anglo-japonesa. É o seguinte, a Inglaterra era a grande potência. Ela estava disputando esse posto, inclusive, de grande potência com a Alemanha, que agora está ligado lá à Rússia, certo? O que o Japão vai fazer com essa aliança? Essa aliança consistia em, esses dois países vão se ajudar, os interesses são próximos, imperialistas, econômicos, né? A Inglaterra via que a Alemanha estava do outro lado, né, do lado da Rússia, então vou ficar aqui do lado do Japão. Se tiver algum conflito envolvendo Inglaterra ou Japão contra algum país, Inglaterra contra algum país, eles vão se ajudar militarmente, vão prestar apoio. Entenderam? E aí você tem, de fato, um grupo formado.
De um lado você teria Alemanha e Rússia, a França também, logicamente, mas a França ainda assim tinha ótimas relações nesse momento com a Inglaterra, e do outro lado você tem uma Inglaterra e Japão. Né? Então existe um foco de tensão. É o que o Eric Hobsbawm, que eu já falei para vocês, e fica a grande dica literária, não, historiográfica para vocês, tanto na Era dos Extremos, quando ele fala para a gente que a Primeira Guerra Mundial, na Europa Ocidental, ainda era uma surpresa, porque estava tudo bem. A grande treta, os conflitos estavam nos arredores dessa Europa Ocidental, certo? E, logicamente, que isso se enquadra na obra, logicamente, dele, que é a era dos impérios, né? A gente está falando de impérios do século XIX importantes entrando em conflito. Ok, no dia 8 de fevereiro de 1904, inicia essa guerra russo-japonesa com navios japoneses chegando à península de Liandong, onde tem o cerne, né, o início desse problemão aí que a Rússia queria, a península de Liandong, lá no tripartite. Então o Japão cerca a península de Liandong e começa a bombardear os navios russos ali da região. Bom, o que é importante vocês saberem, que a gente sempre fala, o Japão, ele estava em um processo de industrialização, desde quando a gente entrou lá na Era Meiji, até um pouco antes da Era Meiji, lá desde do Shogunato Tokugawa, vocês lembram disso. O que acontece? Então o Japão ele estava em processo de fortalecimento e ele viu que era muito necessário o fortalecimento da indústria bélica para entrar, bater de frente com as grandes potências imperialistas. Então o Japão ele se fortaleceu nesse sentido para entrar de vez nesse conceito de império. Enquanto a Rússia, mesmo que a gente fale império, por conta da sua proporção gigantesca, continental, e por conta de suas alianças, sua aliança importante com a Alemanha, a Rússia ela tinha uma questão, era um país ainda agrário, atrasado economicamente no conceito capitalista do imperialismo, certo? Era um império, mas ainda atrasado. E por se tratar de um país agrário, que muitas vezes, você sabe, a gente chama de semi-feudal, que não é feudalismo, mas com influência forte, por exemplo, da Igreja Ortodoxa, né? Então com uma centralização política do rei. Eu sei que o feudalismo é diferente, você tem uma descentralização, mas a gente chama de semi-feudal principalmente por características de uma influência religiosa muito grande. A questão mística na Rússia era muito forte, acreditavam-se muito, como eu já falei para vocês, inclusive no Rasputin, né, o alquimista que dizia transformar ossos humanos em ouro. Né? E um país extremamente agrário, com pouquíssimas indústrias, você não tinha um fortalecimento bélico, você tinha uma dependência russa de banqueiros internacionais, de franceses, agora de alemães, até de ingleses também. Então, o que a Rússia faz? A Rússia ela entra em desvantagem nessa guerra. O Japão, ele tinha toda a aliança com a Inglaterra, mas só a indústria bélica, a indústria naval japonesa, já era suficiente para suprimir qualquer tipo de ameaça russa. Se a Rússia não tiver apoio de outras potências ali, a Rússia está fadada à derrota nessa guerra russo-japonesa. Então você vai ter várias batalhas, a maioria delas navais, que o Japão vai vencer. Quando há batalha em terra, a gente até costuma dizer que o Japão ele já vinha com armas muito mais modernas em batalhas em terra, né? A maioria foram navais mesmo, e a Rússia, ela vinha ainda, é como se a Rússia viesse ainda a cavalo com espadas, sabe? O que era comum ainda nesse período para outras potências, inclusive a Primeira Guerra Mundial, você tem ainda conflitos travados a espadas, né? Mas é um momento ainda pequeno da Primeira Guerra Mundial. Agora imagina a Rússia tendo que depender muito mais disso do que um poder bélico maior, como é o caso do Japão, que tem esse poder bélico, certo? E por conta disso, por conta dessa superioridade bélica japonesa, econômica japonesa, sobretudo, né, que vai refletir nisso, o Japão vence essa guerra. Em 1905, a gente vai ter a assinatura do Tratado de Portsmouth. O que vai ser isso? O Tratado de Paz que vai encerrar esse conflito de guerra. Ó, todas essas pretensões que a gente discutiu até agora, tanto os antecedentes quanto as vitórias japonesas nos ataques navais, eles serão encerrados agora. Prestem atenção. O que constou no Tratado de Portsmouth? Que
ambos os países vão ter que evacuar a Manchúria, vão ter que evacuar a região e dar agora autonomia à Manchúria. Ok, então você fala, poxa, a Manchúria saiu bem. Lá na frente o Japão vai tentar invadir de novo, são os conflitos relacionados inclusive até a Segunda Guerra Mundial, com o fortalecimento do Império Japonês. Mas o Japão, mesmo evacuando a Manchúria, a Rússia evacuando a Manchúria, o Japão vai conseguir o domínio, vai ficar com o domínio de Port Arthur, então na península de Liandong. Então é o seguinte, a gente evacua a maior parte, mas ainda a gente mantém essa região, tá? Domínio japonês, a gente volta como era antes, certo? Além disso, o Japão vai poder utilizar, ele ganha permissão para utilizar a ferrovia Transiberiana, que estava em processo de franca construção. Então o Japão quer ter relações econômicas agora com o Ocidente por terra, o Japão ganha esse direito de utilizar a ferrovia Transiberiana, certo? E também o Japão domina um território russo, um território a oeste, né? A oeste não, a leste da Rússia, que é a ilha Sakhalina, que é território hoje relacionado, considerado o território da Federação Russa. Então o Japão ele vai e domina. Vocês percebem então que para o Japão a vitória de fato aconteceu. Apesar de na época muitos japoneses terem achado isso pouco, queriam muito mais, queriam a continuação do domínio total da Manchúria. Mas o Japão venceu essa guerra russo-japonesa, humilhando inclusive militarmente os russos. Mas e as consequências? Lembra que eu falei para vocês? História, ó, conecta partes. Vai conectando, tá? História, você tem que ligar as coisas, não existe acontecimento isolado. Consequências serão graves. Primeiro, do lado japonês, o Japão se fortalece. Logicamente, que esse conceito de... Eu falei esse conceito de império japonês que a gente está falando, ele só vai subir. O Japão ele acaba sendo notado pelo mundo, certo? Tanto depois para a Primeira Guerra Mundial, mas principalmente lá para a Segunda Guerra Mundial. O Japão se torna o grande império. Ele já era, mas ele vai aumentando essa potência. Agora, de consequências drásticas a gente tem para a Rússia. Porque a Rússia sai humilhada, sai derrotada, mostra que ela é fraca militarmente, e isso vai gerar consequências dentro do próprio território russo com relações internacionais. Em que sentido? Em 1905, nesse mesmo ano que termina essa guerra, a gente vai ter uma grande greve russa, que muitos aí, a gente vai dar o conceito também de Revolução de 1905, que é uma greve iniciada pelos marinheiros, né? Que a gente vai ter o famoso caso do encouraçado Potemkin, os marinheiros vão entrar em greve para criticar a postura do czar Nicolau II. Muitos marinheiros que foram para essa guerra em péssimas condições vão criticar a postura do Nicolau II. Isso vai atingir, de certa forma, a população russa. Então a gente vai ter esse processo que vai mostrar o quanto que a Rússia é atrasada economicamente, o quanto que a Rússia ela não dá conta de uma guerra com alguma potência industrializada, certo? Isso vai gerar, inclusive, o triste caso do Domingo Sangrento, em 1905, quando manifestantes eles vão subir a escadaria do Palácio de Inverno na Rússia, né, em São Petersburgo, para manifestar pacificamente contra o czar Nicolau II, e a guarda imperial do czar atira a sangue frio à população, né, aos manifestantes. Isso também é considerado um gatilho para a Revolução Russa de 1917, já que vai ter consequências inclusive populares, né, que vai ter um caráter socialista popular, camponês inclusive, né? Então isso está conectado aos eventos da Revolução Russa de 1917 e também a Primeira Guerra Mundial, porque a gente sabe que a Rússia ela sai da Primeira Guerra Mundial por conta da Revolução Russa, mas sai também porque ela não tinha condições de enfrentar, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, o Império Alemão. Ela só apanhou na Primeira Guerra Mundial. Então reparem que a Rússia anda em maus lençóis nesse período. Ela não está bem. Ela é um país militarmente, nesse período, tá? Muito, muito desfavorável em relação às outras potências, entenderam? Então, conectem as coisas, liguem os fatos, entendam que há um processo de construção em tudo, certo? Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixa aí nos comentários, curte, compartilha, engajamento é muito importante para o canal continuar crescendo, rumo aí aos 500 mil de inscritos. Eu vou ficando por aqui, amo vocês de todo o coração do mundo, grande beijo,
Fui!